a professora entrar, que ela ainda não entrou. Mas de antemão a gente já pode combinar umas coisas que deu certo ontem. A gente ouviu muito feedback das pessoas e durante durante a fala da professora a gente vai tirar os comentários para não ficar aparecendo no rosto da professora, como se fosse uma palestra presencial. E aí quem tiver pergunta, anota a pergunta e no final da fala dela ela vai ter entre 35 e 40 minutos para fazer a fala, conforme a gente combinou. E a professora acabou de entrar. Não mandem coração também, porque ajuda a atrapalhar a professora, ajuda a travar a live. E aí no final a gente abre para as perguntas, os 20 minutos finais. Professora? Oi, tô Isso, aqui. eu tô aqui fazendo uma apresentação. A tela tá branca. Acho que tem que virar a câmera do celular. Ah, tem que virar a câmera. Vem cá, Priscila. Peraí. Gente, aproveitem para dar coração agora para a professora. Oi, professora. Oi, vocês não estão vendo? Sim, Deixa eu arrumar aqui a frente. eu estava aqui conversando com eles, falando que a gente combinou uma fala entre 35 e 40 minutos. Eu vou tirar esses comentários que estão acontecendo aí embaixo. E no final da sua fala, a gente abre de novo os comentários para fazer as perguntas. Perfeito. Então é isso. Eu vou apresentar. Essa é a professora Maria Mari Ferreira. Ela é professora da UFMA. Ela é doutora em Sociologia pela Unesp, mestre em Política Pública pela UFMA. E o tema hoje que a gente propôs é Livro, Leitura e Bibliotecas em Tempos Sombrios, que é um livro que ela organizou também. Depois vocês podem baixar, está disponível na biblioteca da UFMA. Então é com você, professora, 35 a 40 minutos, e aí eu volto. Eu vou cobrir aqui a tela para não dar interferência, tá bom? Pode continuar. Ok. Então falar um pouco sobre livro, leitura e biblioteca em tempos sombrios é me reportar um pouco esse livro que você já comentou, que é um livro que eu organizei em 2017, que foi fruto de um trabalho, de um seminário que nós organizamos aqui no Maranhão desde 2009, que se chama Seminário Políticas Públicas de Informação, Leitura e Biblioteca. E nesse ano de 2017, no ano de 2016, nós realizamos esse evento quando estava exatamente no momento da crise política, com o afastamento, com o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, né? E naquele momento, para nós, a saída da Dilma Rousseff representava, como representou, um retrocesso muito grande, no sentido de que as políticas de livre leitura e biblioteca certamente iriam ter um retrocesso, como teve, muito grande para todos nós que somos da área de informação, da área de biblioteconomia. Então, o tema desse seminário foi exatamente abordando essas questões do desmonte das políticas públicas de informação, em especial as políticas públicas voltadas para a leitura e biblioteca. De forma que nós trouxemos alguns especialistas para discutir conosco, né? Já que é um tema que nós já trabalhamos há muitos anos, né? Eu comecei a estudar sobre políticas públicas de leitura e biblioteca desde quando saí e concluí o mestrado, em 1999. Já trabalhei com essa área de bibliotecas públicas desde a época de estudante. Eu sou uma bibliotecária que já tem uma certa estrada dentro do campo da biblioteconomia, das bibliotecas públicas, e biblioteca pública foi a primeira área que eu trabalhei como profissional e como bibliotecária, né? Trabalhei exatamente, iniciei minha formação e minha vida profissional trabalhando com carro-biblioteca, com leitura, com informação, e foi uma área que eu sempre abracei com muito gosto, com muita vontade, né? Então,
Nesse seminário, nós trouxemos o professor José Castilho, que é um professor conhecido, né? Ele foi um dos pensadores ou um dos idealizadores do PNLL, Plano Nacional de Livre Leitura, né? E na sua fala, que está transcrita neste livro, né, ele faz um conjunto traz um conjunto de reflexões, né, parte de reflexões que já se coadunam com o pensamento que eu já venho desenvolvendo há muito tempo, onde se faz uma análise, né, e aí eu não vou apenas reproduzir a fala dele, mas eu vou comentar, porque também são falas que se relacionam com o que eu tenho escrito, né, onde, na sua fala, ele vai discutir a importância da informação e da leitura, e de como esses dois campos de conhecimento estão relacionados com o humanismo, né? Então, para o professor Calixto, dá um branco, o professor José Castilho, né, Marques Neto, né, o princípio da leitura, o princípio das bibliotecas estão muito relacionados com o humanismo, né? E ele faz toda uma abordagem explicando de como, né, no Brasil, a gente começa a pensar um projeto de Estado, né, a partir tendo a biblioteca, tendo a leitura como um viés, né, ou como questões necessárias e importantes. Entretanto, na sua fala, ele vai explicar que somente, né, e que eu concordo com tudo isso, somente nos governos de Lula e na continuação dele, que foi o governo de Dilma, nós efetivamente vimos, né, uma política pública de leitura e biblioteca se efetivar de forma mais substancial. Ninguém pode se considerar, né, e aí eu vou fazer uma rápida passagem no tempo, né, de que os programas de leitura no Brasil inicia na década de 30, né, exatamente em 1937, quando se cria o Instituto Nacional do Livro, que todos nós conhecemos, e indo mais a fundo nessa discussão, é possível perceber que nos anos 30 já se falava da importância e necessidade de se construir um país de leitor. A fala do Monteiro Lobato, nesse período, né, nos anos 30 e anos 40, ela é muito significativa nesse sentido, né, que um país se faz com homens e livro, né? Se faz com leitura, não se faz um país, se desenvolve um país se você não tiver o conhecimento, a informação e a leitura como viés, como algo importante e fundamental. E é na década de 30 que se cria a primeira política, a primeira legislação, né, de apoio, né, a um programa de livro, de leitura no Brasil, que foi com a criação do Instituto Nacional do Livro, que todos nós conhecemos, e que ele, durante todo o período que foi a década de 30, 40, 50, ele foi muito, se desenvolveu a partir de linhas que nem sempre, digamos assim, nós hoje, bibliotecários, que temos uma visão mais progressista, concordaríamos. No entretanto, não se pode deixar de considerar que foi uma política que, de uma forma ou de outra, garantiu e efetivou, né, a criação de biblioteca em grande parte do país, né. Eu recordo, quando eu era muito jovem, já no início da minha profissionalização, em 1980, o Maranhão, que tinha na época 125 municípios, nós tínhamos no Maranhão 108 municípios com biblioteca. Então, isso significa dizer que foi uma política que efetivamente conseguiu instalar espaço de informação e de leitura em praticamente todos os municípios do Brasil. Entretanto, quais foram as grandes críticas daquele momento histórico, que vai da década de 30 até os anos 80, quando esse instituto funcionou? É que era um instituto que não tinha um debate político no sentido de efetivamente discutir com a sociedade que tipo de leitura e que tipo de informação a sociedade gostaria de ler. Porque nesse período, aí nós temos muitos autores que fazem críticas sobre esse período, né? Eu citaria o livro da Eliane Alvarenga, A Palavra e o Silêncio, né, onde ela faz uma boa crítica ao Instituto Nacional do Livro, e onde ela mostra que foi um instituto que serviu mais para fundamentar o projeto de militarização do país. Eu não concordo em ao todo com tudo que a Eliane coloca, mas eu concordo que, de fato, houve, né, um processo de direcionamento do tipo de leitura que os brasileiros deveriam ler, né? Então, o Instituto tem esse lado de ampliar os espaços de formação,
garantir de algum modo livros nos vários municípios do Brasil. Entretanto, a grande parte dessa literatura era uma literatura muito viciada, muito direcionada, mas era possível encontrar nas bibliotecas naquele período, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 60, 70, 80, que é quando eu começo a me formar como leitora, a gente encontrava livros também que fugiam um pouco digamos assim, dos esquemas determinados pelo regime militar. Eu consegui ler, por exemplo, Jorge Amado, né? Era um autor proibido, mas tinha alguns livros dele que era possível você ler naquela época, né? Então, digamos que esse foi a primeira grande política, né, de leitura pensada no Brasil, e que foi até o final dos anos 80, exatamente em 89, quando assume Collor de Mello. Ele, então, extingue o Instituto Nacional do Livro, e extingue sem nem ter discutido com as categorias, né, que atuavam nesse campo, especialmente nós bibliotecários, né. Então, o Instituto Nacional do Livro, é importante a gente também não perder de vista, que o período que você tem no Brasil, que é os anos 80, que é o período da transição política, onde se dá todo o processo de mobilização da sociedade brasileira por um novo país, uma nova democracia, uma direta já, que é o período do processo de redemocratização, que começa no final dos anos 70, né? A gente não pode deixar de considerar que é um momento também que se começa a ter algum tipo de inserção dentro desse instituto, né? Por isso que eu não sou totalmente crítica à forma como crítica ao instituto. Eu acho que ele teve uma grande ação e intervenção militar, né? Entretanto, no final dos anos 70, dos anos 80, ele vai passando por um processo de reformulação, né? Eu digo isso porque é um período que eu começo a atuar nas bibliotecas públicas e a gente percebeu que era um período que nós, bibliotecários, passamos a ser ouvidos dentro do contexto dos estados brasileiros para pensar como é que deveria funcionar o Instituto Nacional do Livro. E aí você tem os anos de 80, 82, 83, 85, para vocês que são jovens, parece que é muito tempo, né? Mas para nós que estávamos na época com a idade que vocês hoje estão começando, era extremamente importante nós, né? E aí eu estava diretora de uma biblioteca municipal no interior do Maranhão, e lá eu era ouvida qual é o tipo de livro que as bibliotecas devem receber. Eu vivia nessa época no município de pouco mais de 16 mil habitantes. E nós, então, começamos a opinar e a dizer que tipo de livro deveriam receber as bibliotecas municipais. E, pasmem, em 1982 e 83, nós recebemos toda a coleção a coleção dos primeiros passos, que era uma coleção extremamente importante e relevante no momento de abertura política no Brasil. Então, recebemos livros de o que é cultura, o que é ideologia, esses livros que na época eram livros, assim, para nós, era um avanço significativo, já que nós tínhamos passado um longo período de silêncio e de censura. Eu estou fazendo esse resgate histórico porque é muito importante que essa geração, nossa geração atual, compreenda que os processos eles não são estanques, né? Cada momento é um momento, e todo o processo de transformação passa por reações, né? Então, as reações que tivemos nos anos 80, e aí eu digo nós, porque nós bibliotecários também estavam, de alguma forma ou de outra, reagindo contra o regime ditatorial que se instaurou no Brasil em 64, né? E nós estávamos reagindo dentro do espaço onde nós atuávamos, que eram as bibliotecas, né? Existiam poucos espaços de informação de leitura, os principais espaços eram as bibliotecas públicas e as bibliotecas escolares em menor número. E nós conseguimos fazer assim, pequeníssimas revoluções, no sentido de dizer que tipos de livro a sociedade deveria, né, ou gostaria de ler. E lá em Arari, nesse município onde eu iniciei, eu fiz várias consultas à população e mandei várias listas de material que deveria ser adquirido para a biblioteca de Arari, né? Então, é claro que uma grande parte não chegou, mas alguns livros muito importantes chegaram e que permitiram que nós pudéssemos fazer grandes debates a partir dessas coleções que eu acabei de citar. Então, com a extinção do Instituto Nacional do Livro, no final dos anos 80, 89 especialmente, as bibliotecas passam a fazer parte do Departamento Nacional do Livro, que passa a se inserir dentro da Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional passa a ser, então, a gestora da política de livro a partir do governo de Collor de Mello, e durante todos os anos 90 ficou ainda subordinado a essa
essa biblioteca. Nós fomos totalmente contrário na época, como somos até hoje, porque consideramos que o Departamento Nacional do Livro não deve ficar ligado a uma biblioteca específica, até porque a Biblioteca Nacional tem seu papel importante, fundamental, que é preservar a memória nacional. Então, ela não teria condições de fazer um trabalho, esse trabalho que é extremamente amplo, né, que é o trabalho de pensar políticas de livros de leitura no Brasil, que é o que o Plano Nacional do Livro passou a fazer a partir dos governos petistas, do governo de Lula em 2013, iniciou-se toda uma discussão política nos vários cantos do país para se pensar como seria, né, uma política de livro para esse país continental que é o Brasil. Então, o professor José Carlisto, quando ele, desculpa, José Castilho, eu estou confundindo Carlisto porque é um professor também da área de biblioteconomia lá de Portugal, que escreveu um livro fabuloso sobre biblioteca escolar, na era da informação, não sei se vocês conhecem, mas é um livro, eu estou com ele assim, lendo recente, né, e acabo confundindo os dois autores. Mas o nosso autor, que eu estou me reportando, é o professor Castilho, que é um professor da Unesp, né, que foi editor durante muito tempo da editora da Unesp, que se tornou o nosso grande parceiro no debate sobre política de livro e de biblioteca no Brasil, com a criação que a partir dele, não só dele, mas de muitas pessoas que estavam nesse círculo, né, dentro de um projeto novo que foi a instalação de um governo de centro-esquerda, que foi o PT, então se passou a pensar como seria essa política nacional de livro, leitura e biblioteca. É claro que dentro dessa política a gente vai perceber que tem alguns equívocos, não vou aqui, nesse momento não vai dar tempo de entrar nessa discussão, existe aquilo, é claro, mas ninguém pode perder de vista que foi um grande projeto, né? Um grande projeto que mexeu com a estrutura do Brasil, porque ele fez com que a gente passasse a pensar que era possível transformar o Brasil, como pensou Monteiro Lobato, a partir do livro e da leitura, né? Então, o PNL é um projeto extremamente audacioso, né? Que permitiu que se pudesse implantar bibliotecas em praticamente todos os municípios do Brasil. Aquele projeto iniciado em 1937, que não foi tão dinâmico, né, embora se tenha implantado muitas bibliotecas, mas ele foi redimensionado agora sim, a partir de uma visão política, né, política no sentido de fato, construir sujeitos políticos a partir da leitura, e foi possível, então, a partir dessa ideia, se implementar uma nova forma de compra de livros, né? E também, de alguma forma ou de outra, consultar as bases para saber que tipo de livro o Maranhão, o Piauí, o São Paulo, o Rio de Janeiro, né? Alagoas queria ler, né? Então, a gente teve essa possibilidade, embora, logicamente, que também não se conseguiu, de algum modo ou de outro, se ter todos os livros que se queria. Mas é possível você encontrar nas bibliotecas aqui do Maranhão, onde eu tive a oportunidade de participar do processo de implementação dessa política em 2007, fiquei um ano como secretária adjunta de Cultura aqui do Maranhão, e tive a oportunidade de implementar 25 bibliotecas no Maranhão dentro desse projeto do Plano Nacional do Livro e da Leitura. E aí nós pudemos assim, perceber de como, né, de que tipo de acervo, né, nós estávamos recebendo e como esse acervo atendia ou não os interesses da sociedade. Então, o acervo era bastante diversificado, e um acervo que agradava, digamos assim, todos os interesses e ideologias. Tinha livros de direita, tinha livro de esquerda, livros de literatura, biografias, tinha um conjunto de livros assim, muito importante, muito interessante. É claro que, se você tivesse sugerido, que livro você poderia estar incluindo para um município, Amapá do Maranhão, que é um município muito pobre aqui do Maranhão. É claro que você, além dos livros que você está sugerindo, você teria que consultar mais a população para poder indicar melhor os interesses de leitura, né, de cada população. Mas eu considero que, mesmo com essas falhas, foi um projeto extremamente relevante que conseguiu fazer com que as pessoas passassem a ver importância, né, do livro no processo de desenvolvimento social de cada município. Então, nesse livro, né, no livro Leitura e Biblioteca, que vocês estão vendo aqui a capa, ele fala um pouco dessa experiência, né, que foi a implantação do Plano Nacional do Livro da Leitura, e mostra, né, dos avanços que nós
pudemos, né, vivenciar nesse período que foi a implantação do projeto, que vai de 2006 a 2015, quando a Dilma passou por um processo de impeachment, né? O impeachment foi em 2016, mas a partir de 2015 ela já não conseguia mais governar, dado a fragilidade do momento político, dadas as pressões que ela passa, né? Então, esse é um ponto, né, que eu poderia falar, um primeiro ponto desse livro, né? Existem outros textos muito interessantes, né, nesse livro, que eu recomendaria. O livro está disponível, né? Quem tiver mais interesse, a gente pode também socializar a partir de outros sites, só vocês me dizerem que a gente caminha, né? Mas tem também aqui nesse livro, que era a nossa intenção nesse seminário, fazer a discussão do Plano Nacional do Livro da Leitura no Brasil e trazer para a realidade do Estado do Maranhão, né? E puxando algumas questões que eram de extremo interesse, né? Para nós, professores e estudantes de biblioteconomia, né? Então, um dos temas que nós trouxemos também para esse livro, alguma coisa como o livro, como prática de liberdade e inclusão social, o livro A Leitura na Construção de uma Cidade Livre, que é um texto do Lindoso, e o livro como objeto de censura e resistência, né? Então, são temas que estão muito imbricados com esse momento político que nós vivenciamos em 2016, o período que aconteceu esse seminário, e vivemos até hoje, né? Então, pensar uma política de livro, leitura e biblioteca no Brasil é pensar um projeto de liberdade, é pensar um projeto de democracia, é pensar que é possível você construir uma sociedade informada, leitora e democrática a partir da leitura e a partir de nós que somos bibliotecários. Então nesses dois pontos, desses dois textos que eu acabei de citar, tem uma experiência assim, muito interessante, que é a fala do professor Rodenberg, que é um professor daqui da nossa universidade, que vem de movimento de hip hop. Ele traz a experiência mostrando de como ele, como artista de hip hop, e de como ele, vindo de uma família extremamente pobre, assim como eu também vim de uma família paupérrima, né, de como ele vai se socializando, ou se ressocializando, né, digamos assim, ou se informando, se construindo como sujeito político a partir da leitura e da escrita. E a partir da leitura e da escrita, né, que ele vai construindo os seus textos, a sua poesia, a sua música, a sua poesia, que transforma em música de hip hop, né? Ele vai falando de como a leitura, e ele vai citando alguns livros que foram extremamente importantes nesse processo, né? Já que ele traz na sua fala, na sua escrita, na sua música, toda uma denúncia do processo de opressão dos negros, né? E ele traz uma contribuição enorme sobre os livros que contribuíram para que ele pudesse ter essa consciência crítica de mundo, que faz com que ele vá se inserindo dentro da sociedade, partindo para se tornar, no futuro, um grande professor, né, e um artista com uma fala onde ele mostra a resistência do hip hop como um movimento importante dentro dos grupos das comunidades pobres do Maranhão, né, das periferias do Maranhão. Um outro texto que eu recomendo nesse livro é um texto do professor Felipe Lindoso. Felipe Lindoso, que é um escritor também muito importante, todo mundo deve conhecer. Um livro dele, que é um livro bastante lido na biblioteconomia, onde ele faz um questionamento: é possível transformar o Brasil num país eleitor? Né? É um livro muito importante também. E ele participou do nosso seminário, trazendo a importância do livro, da leitura, da informação, para a construção de uma cidade leitura, de uma cidade cidadã, né? Então, ele vai fazendo toda uma reflexão, mostrando de como qualquer cidade ou a cidadania está intrinsecamente ligada ao projeto de leitura. Você não consegue se construir construir cidadão, e certamente uma cidade que efetivamente funcione dentro do Estado de Direito, onde se busca, se você não tiver a leitura como horizonte desse processo, né? Então, o texto do professor Lindoso é como se fosse uma reflexão do livro
do seu livro é possível transformar o Brasil num país de leitores. É possível, sim. E essas experiências do PNL, as experiências que eu estou contando aqui, elas refletem de como é possível, né? Nós, bibliotecários, sabemos todos os dias que atuamos dentro das bibliotecas, ou atuamos em outros espaços que não sejam biblioteca, de como é possível você transformar o mundo a partir da leitura. Agora mesmo a gente está vendo, né, o quanto o nosso trabalho é importante dentro desses tempos de Covid-19, né? O coronavírus ele vem mostrar da importância de estarmos informados para que a gente possa socializar informações precisas, claras, para ajudar as pessoas que têm pouca informação. E hoje mesmo saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo mostrando que a desinformação ainda é um dos principais problemas para a propagação do Covid-19, né? Então, por isso é muito importante que nós sabermos que a cidadania ela se constrói a partir da leitura e da informação. E o outro texto que eu ainda recomendo, tem outros textos que são vários, tem um texto da Glória falando sobre biblioteca escolar, tem um texto do Carlos Ued também falando do desmonte das políticas públicas, né? E tem também um texto da Dirlene, que ela fala sobre o arquivo, a lei de acesso à informação. Todo o livro ele é muito interessante, porque todos os artigos estão muito imbricados, né? Então, o texto, por exemplo, que eu escrevi, que se chama O Livro como Objeto de Censura e Resistência, é um livro onde, quando eu escrevi esse texto, eu estava com muitas angústias na época, que era 2016, estávamos ainda na prenúncio, né, do golpe que derrubou a Dilma. Então, as minhas angústias naquele momento era como é que a gente pode, depois de 13 anos de um governo que buscou, né, construir uma política e um horizonte para a sociedade brasileira, que até então era uma sociedade extremamente sofrida pelas políticas liberais e neoliberais, por uma política, por um país dominado por uma elite que sempre foi extremamente escravocrata, né? Aí eu ficava me angustiando e me perguntando como é que nós que desenvolvemos todo um trabalho nesses 13 anos de ampliação das políticas sociais, melhoria da qualidade do ensino na universidade, na ampliação dos projetos de pesquisa de universidade, da escola. Ou seja, o Brasil de 2003 a 2015, eu considero que foi um Brasil que cresceu do ponto de vista cultural e social e político, né? Claro que só consegue ver isso mais claramente quem consegue acompanhar todas as políticas do Brasil desde do período colonial. Basta a gente ler Caio Prado Júnior, basta ler Florestan Fernandes, Marlene Chauí, para saber o que foi o Brasil colônia, o que foi o Brasil início da República, acompanhar toda a trajetória do Brasil, que vem de 30 até hoje, né, e perceber de que cada governo que se teve na chamada república, que a gente até hoje não vive uma república de fato, né, basta perceber as desigualdades sociais nesse país, que são imensas, né. Então, quando a gente acompanha paulatinamente cada gestão de Getúlio, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, aí você tem uma interrupção durante 20 anos com João Goulart, que a gente vai percebendo que o golpe militar de 64, ele se assemelha como se fosse um segundo golpe em 2016. Né? Então, você tem ali no governo de João Goulart um momento onde o Brasil começava a conquistar ou a delinear um projeto de nação. Eu diria que ali estava pensado, a partir de João Goulart, um projeto de nação. Né? E aí, novamente, ele é interrompido, né, com o golpe militar, e nós passamos 21 anos silenciadas. Né? Eu sou toda a minha juventude, por exemplo, né, já que eu tenho 63 anos, ela foi viver dentro desse momento, onde me foi negado o direito ao conhecimento e à informação. Tudo que eu li nos anos 70 foi escondido, né? Eu li Marx, eu li Paulo Freire, né? Eu estava lendo agora recente, eu estava lembrando do livro que foi extremamente importante na minha formação política, que foi o livro de Paulo Freire. Estou até com ele aqui na mesa. Pega aqui para mim, Priscila. O livro Educação como Prática de Liberdade, que é um livro de Paulo Freire lançado em 78, e eu tive a oportunidade de ler esse livro exatamente no período que ele foi lançado. Eu também não me organizei, desculpem.
Não, é um Paulo Freire, tá bem em cima. Já tu acha. Então, esse livro que eu li escondido, eu lembro que um amigo me passou o livro escondido com uma capa para ninguém perceber que era o livro, que era Paulo Freire, porque ele era um autor proibido, assim como era proibido também Karl Marx, Weber, todos os autores. Olha aqui o livro que eu estou me reportando, né? Que é esse livro aqui de capinha branca, da Paz e Terra, chamado Educação como Prática de Liberdade, é um dos livros mais importantes de Paulo Freire. Existem outros, né? Fabulosos, por exemplo, que é... Tá vendo direito? Tá dando pra ver porque a capa dele é branca, não dá pra ver direitinho. Mas assim, parando, dá pra ver. Tem também outros livros, por exemplo, Pedagogia do Oprimido, que são livros extremamente relevantes. Então, eu estava lembrando de como alguns livros foram extremamente importantes na minha formação política, na minha formação de estudante, na minha formação feminista, na minha formação de professora, né? Então, nas minhas angústias de 2016, eu resolvi, então, escrever esse texto, um livro, a leitura, o livro como objeto de censura e resistência. E aí eu procurei, nesse texto, que também está nesse livro, falar um pouco dessa experiência do que foi ler Karl Marx, do que foi ler Weber, do que foi ler Simone de Beauvoir, né, também. Todo mundo que conhece um pouco do que eu estou trabalhando sabe que eu sou feminista, e esse livro aqui é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir. Essa aqui é uma edição mais nova, né? A edição que eu li foi uma edição antiga, né? De como esses livros foram importantes para a minha formação política, para a minha formação feminista, né? Então, eu procurei nesse texto, né, falar um pouco do que foi essa experiência de me tornar uma leitora, e de como essa formação de leitora, ela contribuiu para que eu direcionasse, né, a minha prática política como bibliotecária, né? Então, quando eu estava comentando no início da minha fala sobre a minha experiência de bibliotecária no interior do Maranhão, logo no início da minha vida profissional, mais ou menos 82, 83, eu já vinha com essa bagagem de leitura que me ajudou a pensar o que seria, né, importante para uma comunidade pobre, município pobre do Maranhão, o que era importante eu como bibliotecária fazer, né? Então, de alguma forma ou de outra, essas leituras elas foram importantes para que eu pudesse pensar a minha profissionalização ou a minha contribuição na sociedade como bibliotecária, né? Então, nesse ponto, esse texto, eu acho que ele é interessante, porque ele ajuda essa geração que está começando a pensar, bom, o que eu tenho a ver com biblioteconomia? Qual é o meu propósito? Por que eu escolhi? Ou se eu não escolhi, eu falar que eu me escolheu, por que eu permaneci como bibliotecária e como bibliotecário, né? Então, eu acho que as nossas escolhas profissionais, elas têm que ser escolhas que nos levem a caminhos que nos apaixonem, né? Eu vejo que a biblioteconomia, ela sempre foi para mim uma profissão apaixonante, né? Talvez, aí eu falo também nesse texto, talvez pelo fato de que eu venho de uma família pobre, né? E quando eu falo pobre, eu não estou falando pobre em São Paulo e no Rio é uma coisa, e pobre no Maranhão é outra coisa, né? As relações de pobreza no Norte e no Nordeste são infinitamente bem mais complexas do que nos estados mais aquinhoados de poder e de desenvolvimento econômico, digamos assim. Então, a pobreza no Maranhão, na década de 60, 70, eram pobrezas extremas, né? E foi nesse período que eu comecei a minha juventude, e lembro que quando eu ia para a escola, eu tinha muita sede de leitura, né? Porque tinha na escola onde eu estudava, que era uma escola multisseriada, tinha uma biblioteca. Na verdade, era uma estante, o que a gente chamou de caixa-estante, né? Eu tive a oportunidade de desenvolver alguns projetos de caixa-estante aqui no Maranhão, mas tinha uma caixa-estante, e nessa caixa-estante tinha muitos livros, né? Mas eles estavam trancados, fechados, com uma chave, e a professora não nos dava para ler, porque ela disse que a gente ia destruir. Então, lembra desse medo que o bibliotecário às vezes tem de ficar escondendo os livros para não deixar ler, porque vai estragar, e eu sempre fui daquela decisão, entrega, dê os livros, eles vão voltar alguma vez, algum dia, né? Eles vão voltar. O importante é que as pessoas leiam. Os livros não têm sentido parados, guardados. Eles só têm sentido e só fazem a hora, como diz o nosso grande poeta Geraldo Vandré,
isso faz a hora e acontece se eles forem lidos, né? Então, essas ansiedades, ou então essas certezas eu sempre tive, né? E isso talvez foi que me moveu a criar um projeto de biblioteca pública, de fato, lá nesse município que eu comentei com vocês. E toda a minha prática política, ela está muito fundamentada nessas obras que eu li, que me ajudaram a fazer com que eu pensasse a biblioteconomia sempre com um campo social e político de profunda transformação social, né? Então, esse texto que eu acabei de comentar é um pouco dessa experiência, essas experiências que nascem dentro de um momento de angústia, de um momento de dor, que foi o momento onde o país passa por um processo de profundo retrocesso, né? Então, esse livro que eu já comentei bastante, é um livro que infelizmente, ele circula pouco, né? A produção nossa das editoras do Norte e Nordeste, ela circula um pouco, né? Eu penso agora estou escrevendo um próximo livro, vou tentar publicar por uma editora comercial para ver se ele consegue circular mais, mas eu recomendaria esse livro porque ele tem uma relevância importante para nós da biblioteconomia, porque ele traz essas reflexões que eu acabei de comentar. O último texto que eu ainda comentaria é o texto da Girlene, que fala sobre biblioteca e arquivo. Ela faz uma abordagem muito importante sobre a LAI, né? A Lei de Acesso à Informação, que nesse momento, né, a gente está acompanhando de perto, né, as políticas e as polêmicas do governo de Bolsonaro, onde essa questão da LAI está extremamente imbricada, né? Então é muito importante que nós conheçamos mais de fundo essa legislação e nós, como bibliotecários, passamos a ser os propagadores, né, da Lei de Acesso à Informação, porque nisso depende, inclusive, a nossa sobrevivência nesse momento. Então, passada essa discussão, né, que eu já nem sei quanto tempo já demoramos, né, falaria um pouco mais sobre, como eu tinha comentado, né, o que a gente pode pensar, nós, bibliotecários, né, nesse momento, qual é a nossa contribuição dentro do momento que se vive a profunda aflição, profundas angústias, ansiedades, né? O que nós, bibliotecários, podemos fazer, né? Eu acho que todo mundo está pensando um pouco agora, o espírito humanitário que nós temos, que nos move, né? E aí não só nos move com a sociedade como um todo, mas, como eu falava, que a biblioteconomia, ela nasce dentro do princípio do humanismo, né? E o princípio do humanismo, ele é muito importante porque ele te move a pensar alguma coisa que possa ajudar outras, né? Você não está sozinho, você não está no mundo só, você sabe que o mundo depende de você e você depende do mundo. Então é por isso que você tem que construir formas do viver coletivo, né? O humanismo, ele é um movimento que está centrado no ser humano, né? Aí não dá para você pensar de forma individualista, né? Então ele é um movimento que rompe o individualismo para pensar o coletivo, né? Então acho que nesse momento o que nós estamos fazendo, né, além de ler e atualizar muito dos trabalhos, por exemplo, eu estou aqui desde que comecei a quarentena, eu estou escrevendo um texto e que eu terminei ontem, depois de sofrer um pouco, né, que a gente fica um pouco disperso, mas eu acabei de concluir um texto que eu considero que é um texto que pode contribuir para a reflexão, que se chama A Função Social da Universidade. Então, esse texto que eu estou concluindo, aliás, que eu já concluí, que eu já estou mandando para revisão, ele nasce, cada texto nasce num momento de inquietação, ele nasce no momento que a universidade pública sofre um profundo revés, né, um profundo ataque, eu diria assim, né, do governo de Bolsonaro. Aliás, esse governo, desde que ele entrou, ele só ataca as instituições públicas porque o projeto dele é acabar com o Estado, né. E aí, esse texto é um texto que eu considero que nos ajuda a pensar. E pensando nele, eu também já comecei a escrever um texto que é a função, qual é o papel do bibliotecário. E aí eu vou falar bem rapidamente desse que eu estou começando a construir, e dizer que o nosso papel nesse momento é muito relevante, porque nós temos que superar esse momento de opressão e de dor e de angústia, e começar a pensar forma de fazer, de socializar ideias que ajudam as pessoas a sair
desse momento de aflição. E aí eu acho que a leitura e a socialização de informação e combater a desinformação e as fake news é um papel, nesse momento, extremamente relevante para nós, bibliotecários, né? Eu diria assim, não sei se eu já concluí meu tempo, mas eu estou aqui à disposição para falar mais de alguma coisa que vocês considerarem interessante. Professora, primeiro eu queria pedir obrigado, acho que em nome de todo mundo, era exatamente isso que a gente esperava. A gente da comissão organizadora ficou muito feliz em ter contato com esse livro. Realmente a produção, eu sou daqui do Rio de Janeiro, a produção Norte e Nordeste tem uma dificuldade maior de chegar aqui. Eu, por exemplo, não tive acesso a esse livro, por exemplo, a gente descobriu por um acaso na internet, sim. E aí a gente foi ler e por isso o convite, então a gente fica muito grato, porque era exatamente isso. E aí tinha umas perguntas que já tinham mandado, a gente abriu um box nos stories antes e tinham mandado umas perguntas que são bastante interessantes. Eu acho que você já comentou alguns pontos, mas se você puder passar, eu vou ler duas perguntas juntas que eu acho que elas se relacionam e aí você monta uma resposta assim, mais ou menos para elas, tá bom? Gente, quem quiser fazer pergunta também pode ir escrevendo aí que tem gente da organização anotando. Aqui aguardando. Vou mandar, depois eu vou passar para o teu e-mail o livro, e aí você pode passar para todo mundo que tem nas suas redes, que eu acho que aí facilita. Já fiz isso alguma vez, mas é importante socializar mais. Isso. A primeira pergunta que mandaram e a segunda que eu acho que se relaciona foi: como trabalhar as políticas de desenvolvimento de coleções e acervos com um governo que censura livros e informações? E a segunda pergunta que enviaram foi: para você, os bibliotecários recém-formados estão sendo envolvidos pelas políticas públicas ou os nossos cursos estão sendo mais tecnicistas e fazendo que a parte social e cultural da profissão seja esquecida? Essas foram as duas primeiras perguntas. Olha, sobre as políticas de coleção, realmente nesse momento de retrocesso, né, de desmonte do Estado de Direito, né, é muito difícil você construir, né, acervos que possam efetivamente desconstruir esse discurso alienante, alienador e conservador, né? Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que as bibliotecas públicas não tiveram muitos recursos, assim, de autonomia de recurso financeiro, né? E, nesse momento, a gente continua dependendo do Plano Nacional do Livro da Leitura, que está paralisado, né? O que eu acho que nós temos que fazer agora, todos nós, é lutar pela implementação dos planos estaduais de leitura de biblioteca, né? Então, aqui no Maranhão nós estamos lutando há um certo tempo, mas eu acho que como a gente tem hoje um cenário, nesse momento, um cenário que se dividiu muito, né, a partir do coronavírus, né? Você tem o Nordeste, que já estava dividido na eleição, e você tem um Sul e Sudeste mais favorável ao governo de Bolsonaro. Então, eu acho que, mas nesse momento você tem São Paulo e Rio se desligando dessa pressão do Bolsonaro, e é possível que você tenha, após esse período, um momento de um Estado brasileiro um pouco mais lúcido, eu diria assim. E aí eu acho que cabe, nesse momento, nós, da biblioteconomia, nos juntarmos com as áreas que mexem com a parte de leitura e de informação, nos juntarmos num grande projeto de pressão nos governos estaduais para que a gente possa, efetivamente, implantar as políticas de livro e leitura nos estados, né? E, a partir daí, cabe a nós, é claro, pensar essas políticas de coleção, né, de forma que a gente possa atender às demandas. Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho que nós não podemos perder de vista, né, e eu acho que muitas direções de bibliotecas perderam isso no processo, é esse contato físico direto com a população, para que a população comece a fazer essa pressão. Eu lembro que quando eu fui diretora de biblioteca pública, não só nessa experiência que eu já citei ainda há pouco, mas eu também fui diretora da Biblioteca Pública Benedito Leite, que é a principal biblioteca do Maranhão, e eu criava muitas formas de interação com a sociedade, fazendo com que determinados segmentos, como mulheres, juventude, estudantes, né, participassem das atividades da biblioteca, e essa participação era também politizada no sentido de que eles pudessem opinar e dizer como é que a biblioteca poderia funcionar. Então, esse tipo de interação permite que se abra um canal de interlocução
e de intervenção mais direta entre a população e a direção. E isso dará subsídio para que as direções possam pressionar a Secretaria de Cultura e os governos do Estado para mais acervo e mais recursos para as suas bibliotecas. Eu acho que esse é um caminho, eu não vejo nesse momento um outro caminho, né? Reforçar as instâncias estaduais e municipais para que se possa efetivamente romper esses bloqueios, né? Em relação às políticas de populações é essa. A outra coisa ainda que se pode fazer em relação a isso é continuar aquilo que a gente sempre fez, né? Pedindo que as editoras, as editoras universitárias, elas possam estar doando seus acervos, os livros para a biblioteca para divulgar, e ao doar, a gente não perder de vista da importância de nós criarmos o fato político dentro das bibliotecas. Eu não vou só doar meu livro, mas eu quero também participar de uma discussão, de um debate, para que esse conteúdo possa ser socializado. Então, a gente pede muita doação para os escritores, pede muita doação para os pesquisadores, mas a gente pouco faz no sentido de levar essas pessoas para discutir sua produção, suas reflexões, e assim a gente vai socializando a ciência, o conhecimento, a poesia, a leitura, né? Então, eu acho que tem que ter esses canais são extremamente relevantes para se fazer, para se voltar a fazer. Eu sei que tem muitas bibliotecas que fazem, tem outras que perderam de vista isso, mas eu recomendo que isso é uma coisa que não saiu de moda, é importante ainda continuar fazendo. Agora, em relação às políticas públicas de biblioteca, as políticas públicas de informação, né? Existe o curso de biblioteconomia, ele é um curso mais técnico, mais humanista. Essa discussão ela é eterna, a gente não vai esgotar, não se esgota. Eu acho que a biblioteconomia e os cursos, eles têm esses dois lados, esses dois vieses, como pode dizer, né? Não dá para você dizer, depende muito do perfil de cada professor, né? Por exemplo, eu sou uma professora muito mais identificada com a área mais humanista, né? Mas eu não deixo de ter o momento também de considerar a importância da tecnologia, mas eu sempre digo que a tecnologia só tem sentido se ela for trabalhar numa perspectiva humanista. Se eu não usar a tecnologia para humanizar a sociedade, ela não tem sentido, né? Então, eu acho que essa discussão, ela é muito profunda, ela vai se permanecer, mas eu vejo que há uma mudança na biblioteconomia, porque nós temos hoje um corpo de professores muito mais qualificada do que na época que eu, por exemplo, fiz biblioteconomia. Então, você tem hoje um número muito significativo de professores mestres e doutores, né? Professores que estão buscando outras áreas para se aprofundarem, né? Para trazerem a interdisciplinaridade de fato, ela está hoje presente dentro da biblioteconomia, e isso faz com que a gente possa vislumbrar uma integração maior. Agora, o que eu ainda acho que precisa fazer? É discutir política dentro da biblioteconomia. A discussão política ela é necessária. Eu não estou falando aqui de política partidária, eu estou falando de discussão política. Quando você discute um livro, leitura e biblioteca, quando você discute tecnologia, você tem que efetivamente discutir isso dentro do contexto político. Ninguém discute tecnologia sem pensar e sem refletir, por exemplo, esse momento que está agora, onde, por exemplo, se vive nesse momento um momento de muitos conflitos, onde a relação Brasil e China, por exemplo, está em questão, quando você vê o Trump, por exemplo, fazendo articulações diretas com a China, que nesse momento começa a dar as costas para o Brasil. Então, isso é informação política. É preciso que a gente discuta isso, compreenda essa dimensão, para poder interferir melhor. Professora, chegaram aqui mais 3 perguntas e ainda tinha umas 2 na caixa. Ontem a gente teve uma experiência que a live caiu e a gente voltou, que funcionou, porque a live do Instagram só dura 1 hora. Então eu vou propor, eu não sei se o público pode respondendo aí, quem estiver assistindo e a professora se aceitar, a gente fechar essa live e abrir de novo, e aí a gente ganha mais 1 hora, para poder responder essas 4 perguntas, pelo menos, porque tem 3 aqui, uma específica do estado do Maranhão, e outras 2 que vieram de gente aqui agora que está botando aí os comentários. Pode ser, gente? O que vocês acham? Calma, deixa o pessoal comentar, porque vai cair a live. Dizem que sim ou que não. Ah, tá. Estão começando a responder. Tá, então eu vou derrubar essa live para poder salvar ela. E aí a gente já volta agora. Volta todo mundo, hein, gente, por favor.
Professora, volta também, daqui a pouquinho. Voltando, dessa vez eu consegui salvar aquela parte da live. Então tá salvo e também tem gente gravando pra gente poder fazer a edição do vídeo, enfim, tentar postar posteriormente. Eu vou pra pergunta do pessoal que foi agora. A primeira pergunta aí foi: teria como fazer um comparativo de como é o acesso à cultura no governo estadual do Maranhão agora e com o da época Sarney, voltado para as bibliotecas públicas? Quem é logo a tua pergunta ou já respondo essa? Essa é a primeira. Ah, tá, posso ler em bloco as três. A segunda pergunta que fizeram foi: como você vê... Não conversa. Como você vê a lei 12.144 para o fortalecimento das bibliotecas? E a terceira pergunta desse bloco é: como fazer a periferia participar da biblioteca, já que ela não tem como ir à biblioteca? Olha, eu vou começar com a primeira, eu vou responder a primeira e a terceira, né, juntas, porque tem uma musicada, né, já que falam de bibliotecas públicas. Veja bem, na verdade, eu tenho algumas críticas ao governo do Estado. Eu votei no governo do Maranhão. Flávio Dino é um governo, hoje, nesse momento, ele sai bastante fortalecido, né, com a política que ele está desenvolvendo no Maranhão, no combate ao coronavírus, né. Ele tem realmente feito um trabalho exemplar nesse sentido, né. Acho que na área de educação ele também tem feito um trabalho muito importante, no sentido de criar aquilo que ele denomina de escolas vivas, né? Ou seja, é um governo que, dentro dos limites que nós temos no Estado do Maranhão, dos limites, de orçamento, né? Já que é um Estado ainda muito pobre, né? Eu acho que o governo Flávio Dino tem feito muitas coisas importantes, né? Mas, ainda assim, eu acho que na área de cultura ele peca. Tem alguns pecados que a gente não pode deixar de considerar, e esse pecado talvez seja muito em função dos dirigentes que ele colocou dentro da cultura, que, ao meu ver, não são pessoas que têm uma experiência, né, suficiente para gerenciar um projeto de uma política de cultura, né? E quando eu falo gerenciar uma política de cultura, eu estou falando de gerenciar a parte de museu, de biblioteca, a parte de música, né, a parte de teatro e também a parte das manifestações culturais, que no Maranhão é muito rica, né? Nós temos aqui no Maranhão um estado que tem um ponto muito forte na cultura popular, especialmente no meu boi, o tambor de crioula, que requer do Estado um tipo de atenção e assistência muito grande, né? Então, eu vejo que no governo de Flávio Dino, ele ainda não acertou, ele tem acertado muito na educação, tem acertado muito no projeto dos direitos humanos, mas na área de cultura ele ainda não acertou. Ele ainda não desenvolveu um projeto, de fato, de efetivar um programa de leitura de biblioteca no Estado, né? O que ele fez de importante, né, e ninguém pode deixar de considerar, é a retomada do programa dos Farol da Educação, que era um projeto de bibliotecas escolares construída em 93, dos 217 municípios do Maranhão. Ele reativou, que estavam todos praticamente fechados no governo passado, que era o governo de Rosiana. Ele está reativando, mas ainda assim eu acho que é uma proposta ainda tímida, né? É claro que a gente, comparando o governo de Flávio Dino com o governo Sarney governou Maranhão 50 anos, né? 48 anos foram o domínio da família Sarney do Maranhão. É muito tempo, né? É muito tempo, e você comparar num governo que tem 7 anos, né? Está no segundo mandato, não fez ainda nem 8 anos de mandato, né? Então é muito pouco tempo para o Estado se ver resultados que possa dizer comparar, né? Então acho que o que tem de positivo nesse governo é o espaço de debate que ele abriu, né? E as políticas que ele desenvolve na área de direitos humanos e na área de educação. Ninguém pode deixar de desconsiderar isso, né? Mas ainda assim, não dá para você dizer assim, olha, já alterou. Ainda não alterou, ainda tem muitas questões para se resolver. Uma delas é a situação de que o Maranhão ainda padece de dados indicadores sociais muito, muito abaixo, né, do que se esperava, né? Mas, assim, em termos de discussão política, ele é um governo que abre espaço
para reflexão e para crítica, né? Então, eu não poderia deixar de dizer isso ainda, né? Por exemplo, em relação à biblioteca pública, Benedito Leite, que é a principal biblioteca do Estado. O sistema, ele oficializou o sistema estadual de biblioteca, que é uma coisa positiva, que era algo que nenhum governo tinha criado até então. Então, isso é positivo. Está criando um conjunto de escolas técnicas no Maranhão todo, né? De forma que eu acho que a gente só vai ver o resultado mais desse trabalho, talvez daqui a 4 anos, onde você vai poder avaliar melhor o resultado, ou seja, o que cresceu isso em termos de desenvolvimento social, né? Então, são políticas que estão sendo implementadas, mas ainda muito muito pouco tempo para se avaliar, né? Em relação bom, e aí puxando isso aí que eu acabei de fazer, essa crítica, é que vou ligar com a questão 3, como fazer para que as bibliotecas, para que a informação possa chegar até a periferia? Eu acho que ainda não foi feito, né? Essa é uma falha de todos os governos ao longo dos últimos, ao longo de 100 anos no Brasil, né? Como eu estava falando para vocês, né, em algum momento nós pensamos, né? Eu posso dizer que o Plano Nacional do Livro da Leitura foi um projeto que se pensou, né, inserir de alguma forma ou de outra, isso está escrito dentro do projeto do Plano Nacional do Livro da Leitura, né, que é ampliar o número de bibliotecas e criar espaços de leitura que possa efetivamente incluir as pessoas que foram historicamente excluídas, né. Então, eu acho que isso está no projeto do PNL e, de alguma forma, né, a gente pode ver isso com os projetos da TEIA, com os projetos que foram implantados nos governos de Lula e de Dilma. Mas, ainda assim, foi pouco, né? Eu considero que era preciso mais um tempo para que isso pudesse ser ampliado e, quem sabe, né, mais, sei lá, 10, 15 anos para se consolidar. Porque um projeto de cultura não se consolida tão rapidamente, é preciso que haja continuidade. O que a gente tem visto, né, que atrapalha muito esse processo de continuação? É que, como você tem mandatos que são de 4 anos dos prefeitos, nem todos os prefeitos fazem a continuidade das políticas. Então, você faz uma coisa hoje e no mandato seguinte o prefeito desconstrói. Nós temos isso aqui, um exemplo claro aqui no Maranhão. Então, em 2007, nós implantamos 25 bibliotecas, como eu comentei para vocês ainda há pouco, né? 25 bibliotecas dentro do projeto do PNLL, né? E aí, o que nós vimos 4 anos depois, quando mudou as gestões municipais? Nós, de cara, perdemos já 8 bibliotecas. Então, os prefeitos simplesmente fecharam as bibliotecas, alguns deles, no seu parecer, diziam que elas não eram importantes, não eram necessárias. Como fez o Bolsonaro quando desativou a biblioteca lá do Palácio, né? Então, assim, eles não têm sensibilidade porque eles não sabem da importância de uma biblioteca, né? Então, as periferias, elas continuam sem a atenção do Estado, né? Elas continuam excluídas do Estado. O que tem salvado, o que tem, de certa maneira, contribuído para não agudizar o problema são as bibliotecas comunitárias, né, que têm sido criadas largamente no Brasil todo. Aqui no Maranhão nós temos 2 redes de bibliotecas comunitárias, são elas que têm, de alguma forma, suprido, né, essa carência, essa necessidade de informação que as comunidades periféricas têm. Entretanto, eu ainda vejo com certo cuidado as bibliotecas comunitárias, porque bibliotecas escolares do que comunitárias. Entretanto, elas cumprem uma função social importante, que é ter o livro mais acessível nas populações, né? Agora, em relação à lei da biblioteca escolar, da universalização das bibliotecas escolares, né, que vejam que esse ano ela faz, foi 2010, ela faz 10 anos, né? Que ela foi implantada, que ela foi aprovada, e a gente viu que, infelizmente, ela não foi dada a atenção devida, que deveria ter sido, né? Eu diria que talvez, né, veja bem, aí, voltando àquela questão que nós falamos daquela pergunta anterior, se a biblioteconomia ela continua mais uma área mais técnica ou mais humana, né? Aí vem claramente a questão do direcionamento do campo, né? Eu vejo que era necessário e era fundamental que toda a biblioteconomia abraçasse esse projeto
de biblioteca escolar, né? Não era um projeto só de quem é da humanística da biblioteconomia, mas era um projeto da biblioteconomia. Por quê? Porque isso acarreta num projeto imensurável digamos assim, de reconhecimento público da nossa área. Então, infelizmente, grande parte dos departamentos de biblioteconomia, muitos departamentos não assumiram esse projeto como um projeto importante, fundamental para o reconhecimento público da nossa área. Travou. Ai, meu Deus. Gente, para mim a imagem aparece travada, certo? Voltou. Ah, voltou. Pronto, voltei, então, eu estava falando. Pega um carregador. Então, o que eu estava dizendo, então, eu acho que faltou as universidades, os departamentos de biblioteconomia, abraçar, né, melhor essa causa que era da biblioteca escolar, transformar esse num projeto que não só de um grupo, mas de um coletivo, né, que é o departamento, fazer com que esse pudesse ser um projeto da universidade, dos departamentos, né? Deixa eu carregar aqui. Pronto, agora já melhorei. Um projeto dos departamentos, tá? Tá ouvindo? Tá bem? Sim, tá tudo certo. Tá. Então, um projeto não de um grupo de professores voltados para as bibliotecas escolares, né, mas de um projeto do departamento no todo, né. Eu acho que faltou um pouco esse entendimento, né, por parte do departamento, para que esse projeto possa ser fortalecido e a gente pudesse, então, digamos assim, exigir com mais veemência, né, da Secretaria de Educação o cumprimento dessa legislação, né. Eu vejo também que o Conselho Federal de Biblioteconomia e os conselhos estaduais, regionais, todos fizeram um trabalho excelente no sentido de socializar essa legislação, de cobrar o cumprimento dentro dos municípios. Entretanto, nós, né, porque somos uma profissão e uma área ainda politicamente, digamos assim, não tão representativa, digamos assim, isso fez com que esse projeto não tivesse tido eco dentro da Secretaria de Educação, né? Eu acho que é importante que nós possamos agora, nesse ano de 2020, que está começando, né, que vamos ter esse ano eleição, ou talvez só no próximo ano, não sei, mas é muito importante que nós tenhamos como estratégia política, nós bibliotecários, estudantes, professores, bibliotecários que estão nas bibliotecas escolares ou que não estão, mas é importante que todos nós assumimos uma postura política de exigir que os nossos candidatos a vereadores, por exemplo, possam lutar para implementar as políticas de biblioteca dentro dos seus municípios, né? É impossível você pensar uma mudança, um projeto de educação de futuro, se você não tiver escolas com biblioteca. Então, a gente tem isso claro. Se a gente tem isso claro, é preciso que a gente, então, leve essa luta de forma mais veemente, de forma mais direcionada, para quem efetivamente terá voz e discurso público no futuro. Professora, eu vou fazer aqui as duas últimas perguntas que foram separadas por tratar de questão feminista. Enfim, a primeira é como trabalhar as políticas... Não, essa já foi. Calma. Ah, tá. Qual a sua opinião sobre a ideia de bibliotecas públicas e estaduais exercerem o papel de depósito legal? E a outra é para comentar a questão do livro, da leitura, da biblioteca, sendo elementos de libertação feminina e feminista contra a violência doméstica e como as bibliotecas públicas e escolares, enfim, e as políticas podem trabalhar isso. E aí a gente encerra. Ok. Olha, as bibliotecas públicas, né, veja bem, nós estamos num país, desde a República, nós estamos num país que foi se construindo de forma gradativa, né?
Então, de que a gente se entende, começou a compreender a dimensão da cultura das bibliotecas, a gente sempre viu as bibliotecas públicas como o local determinado dentro da cidade, dentro do estado, como um espaço de depósito legal. É a biblioteca pública que salvaguarda, né, a produção cultural e literária de cada estado. Eu considero que ela deve continuar fazendo isso, né? Ela deve continuar fazendo isso, até porque somos nós que fazemos o controle bibliográfico dessa produção. Somos nós que socializamos essa produção, né? Eu acho que essa deve ser também uma luta que a gente deve voltar, não devemos perder de vista isso. Eu acho que a gente não deve se deixar vencer por essa mudança que o Bolsonaro propôs, e a gente pode inverter isso aí de uma outra forma, mostrando de como somos nós, os detentores desse conhecimento, detentores de conhecimento técnico, que faz com que nós tenhamos competência e qualificação para trabalhar os projetos de salvaguardar a nossa produção literária, cultural, histórica, geográfica, política de todo o Brasil, né? Então, eu acho que essa é uma luta política que a gente não deve perder de vista e deve continuar fazendo. Todos nós, bibliotecários, os humanistas e os tecnológicos, né? Em relação ao feminismo, né? Que bom que saiu essa pergunta, né? Em relação ao feminismo, eu vejo que a primeira coisa que nós temos que conhecer o que é o feminismo, né? O que é o feminismo, para não se confundir. É a mesma coisa, é importante conhecer qual é a luta daqueles que combatem o racismo, né? Porque senão fica parecendo que é só uma luta de preto contra branco, né? Quando é uma coisa muito mais profunda, né? Então, o feminismo é um movimento social e político, né? Que nasce no século XIX, né? Embora suas raízes estejam desde a Revolução Francesa, como a história tem mostrado. E o princípio do feminismo sempre foi a igualdade de gênero, né? É claro que hoje, quando você vai analisar o feminismo, existem inúmeras correntes. Tem o feminismo lésbico, o feminismo negro, o feminismo plural, o feminismo democrático, o feminismo liberal, o feminismo marxista. Tem várias correntes, mas todas as correntes trabalham numa única direção, que é a igualdade de gênero. Claro que quando eu sendo uma mulher branca, né, eu não tenho a mesma... eu tenho a dimensão do que é a luta das mulheres negras, mas certamente que a mulher negra sabe muito mais, tem muito mais competência para falar das suas dores e das suas opressões do que eu como mulher branca. Então tem que ter clareza, o feminismo tem que ter essa clareza, que entre todas nós temos diferenças, mas que essa diferença não pode ser razão para nos desigualar, né? Esse é um princípio muito caro dentro do feminismo, né? E dentro desses princípios, o que nós observamos? É conhecer um pouco a história de luta das mulheres, conhecer o que as mulheres lutam hoje, né? Tem muitas linhas de frente, uma delas é a luta no combate à violência, e dentro do combate à violência, hoje, uma questão central hoje é a luta contra o feminicídio, já que aumentou em mais de 500% o número de mortes de mulheres em consequência da sua condição de ser mulher. É conhecer um pouco o que tem acontecido na sociedade que tem levado os homens a matar suas companheiras, suas parceiras. Porque a violência sempre existiu. Quando você lê, por exemplo, Casagrande e Senzala, que é um livro lançado na década de 50, você vai encontrar lá muitos trechos onde Gilberto Freire fala da violência sofrida pelas mulheres negras escravas, mas também a violência sofrida pelas mulheres brancas, que eram obrigadas a parir filhos todos os dias, né? Não chegavam a 18 anos, já estavam completamente destruídas, né? E as negras que, além de parir, elas serviam, além de parir e trabalhar exaustivamente, elas serviam de amantes para os seus algozes, né? Então, lendo o Casagrande e Senzala, você já sabe que o Brasil colonial, a violência já imperava, só que ela durante um século, durante muitas décadas, foi silenciada. E quem traz à tona essa violência são as feministas, que vão dizer basta. São as feministas americanas, francesas, inglesas, feministas africanas, que começam a dizer, olha, não dá mais para aguentar e silenciar. É preciso colocar no mundo que sofremos violência e queremos construir uma outra relação social com os nossos homens, né? Então, os princípios do feminismo estão, além da questão da violência, você tem outros princípios, que é discutir, por exemplo, a questão da educação, né? Quando a gente vai analisar o porquê de as mulheres ganharem menos, a gente tem que analisar dentro da história do processo de educação, quando nos foi permitido estudar
As mulheres, no seu passado, isso vai a partir do século XX, tiveram direito de acesso à educação, e só as mulheres brancas, porque as negras só passaram a estudar bem depois, né? Então, você tem uma sociedade que é desigual, que foi extremamente desigual, e por ser desigual, ela foi também difícil o processo de construção dessa igualdade que a gente vem lutando há muitos anos. Então, o feminismo ele traz à tona essas questões, ele traz à tona a questão da desigualdade no mundo da política, quando a gente explica assim, você tem um Brasil todo igualitário, como é que você explica no século XXI você ter apenas 15% de mulheres dentro do parlamento, né? Muitas das mazelas que hoje acontecem no Congresso Nacional é porque também não tem a presença de mulheres, não tem a presença de negros, não tem a presença de indígenas, ou seja, os grupos excluídos, eles não têm tido voz dentro do espaço de poder. E o feminismo traz para a sociedade esse debate. É muito importante que nós, bibliotecários, que estamos dentro das instituições, trabalhando a informação, socializando livro, informação e conhecimento, a gente tenhamos conhecimento desse movimento e passamos a contribuir para socializar essas ideias, né? Não só passar o livro, mas promover discussões para que a sociedade possa compreender a dimensão e importância desse movimento social, que é extremamente interessante a biblioteconomia. Quando você lê, por exemplo, um livro da Michelle Perrault, As Mulheres e o Silêncio da História, você vai encontrar ali trechos interessantíssimos que falam sobre nós, bibliotecários, fala de como nós somos as guardiãs do conhecimento, mas por sermos guardiãs, nós também fomos silenciadas e fomos também estimuladas a guardar e a esconder. Por que muitas mulheres, muitas bibliotecárias, né, têm esse espírito de esconder livro para não passar? Porque isso vem dentro do processo, né, de silenciamento que nós sofremos ao longo da história. É muito importante que nós tenhamos clareza disso. A gente começa a trabalhar para combater, para desestabilizar essa cultura patriarcal, essa cultura da negação da informação do conhecimento, que é a cultura que também silenciou as mulheres por muito tempo. E outro ponto também que eu chamo a atenção para todos nós bibliotecários, né, eu tenho falado isso muito nos textos que eu tenho escrito, né, que é Gênero na Biblioteconomia, né, eu lembro que um dos primeiros textos que eu escrevi foi ainda no início dos anos 90, eu e a Miriam Botassi, que é uma paulista, que escreveu também, muito amiga do Oswaldo, das fundadoras da Associação Paulista de Bibliotecárias, que vocês conhecem, são pessoas que precisa a gente trazer de volta para o cenário da biblioteconomia. Então, nós falávamos já naquela época, no início dos anos 90, eu já falava isso desde 80, quando eu iniciei no movimento feminista, de como a biblioteconomia, assim como o serviço social, a enfermagem, são cursos extremamente femininos, né? E como essa predominância do feminino dentro dos cursos, ele tem uma interferência muito grande nos processos de submissão e no silenciamento da profissão. Eu falo isso há muitos anos, né? Fui muito combatida, mas eu vejo que é extremamente importante que nós tenhamos clareza de que as nossas escolhas por ser bibliotecária, ser professora, ser assistente social, ser nutricionista, tem uma ideologia de gênero muito forte. E quando a gente vai escolher, a gente precisa ter clareza de que essa ideologia atrapalha também nosso processo de inserção política e de luta política para alterar essas relações. Então, eu diria que o nosso papel é pensar, refletir sobre isso e lutar para alterar essas relações de gênero que são muito profundas, inclusive, dentro da nossa classe de bibliotecários. Professora, que aula! Primeiro, eu concordo com os comentários e citaram muitas autoras mulheres ali de referência. E primeiro eu quero agradecer a participação que se aceitou assim, logo de cara o convite, antes mesmo de já ter acontecido uma live. Então, para a gente foi muito legal isso. Quando a gente pensou, era exatamente isso. Obrigado também a todo mundo que participou, que está aqui até agora, que voltou para essa segunda live. Pediram aqui meu TP para informar que amanhã, como a gente já publicou, a palestra vai ser com a professora Marielle de Moraes, da UF, sobre responsabilidade social nas áreas de biblioteconomia e ciência da informação, que também os assuntos estão todos, né, andando um pouco juntos. Também acho que vai ser uma grande contribuição. Então, quem estiver aqui, que puder recomendar, gente, divulguem também, a ideia é para somar mesmo.
Outra coisa que nós vamos disponibilizar o link do e-book citado pela professora, a gente vai fazer uma publicação disso. E também, professora, pediram, você citou algumas referências ao longo da sua fala, se você puder fazer uma lista de recomendação de referências, como o professor Casal fez ontem, o pessoal gostou bastante. Aí você manda pro e-mail do evento, aquele e-mail que a gente estava conversando, e a gente publica para o pessoal, que eles ficaram muito interessados. Isso, a bibliografia vai estar. E para o pessoal que assistiu, a gente pede feedback para a gente ir melhorando. A ideia é ir somando. É construção coletiva mesmo. Não tem nenhum coletivo, né, por trás da gente. Todo mundo fica fazendo essa pergunta. E a ideia é a gente aproveitar esse momento que está todo mundo em casa. A gente está distante fisicamente, mas a gente tem as tecnologias que pode aproximar e alimentar, continuando o debate na biblioteconomia e na ciência da informação. Então, de novo, a gente agradece. Eu acho que eu falo o nome de todo mundo. Acho que foi muito bom para todo mundo. A biblioteconomia maranhense aí se sentiu representada, que está comentando aí toda hora. A gente tentou salvar a live, a gente conseguiu salvar toda a primeira parte e grande parte dessa segunda. O celular que estava gravando parou em algum momento ali que eu fui avisado, mas a gente vai fazer uma edição e posteriormente a gente vai tentar publicar isso em algum outro lugar para quem perdeu e não pôde assistir ter a chance de assistir. Tem muita gente mandando sugestões, mandando temas de palestra, indicações de pessoas se auto-indicando ou propondo palestras, enfim. Pode continuar, manda isso para o e-mail do evento ou para o inbox, a gente vai continuar, a gente vai divulgar o e-mail lá também na página, então continuem seguindo. E vamos divulgar isso todo mundo, quem puder, vamos continuar assistindo e continuar discutindo biblioteconomia e ciência da informação mesmo de quarentena. Então, professora, de novo, muito obrigado em nome de todo mundo. Eu que agradeço, eu também fiquei muito feliz pela oportunidade que vocês me deram de falar. Nós que estamos aqui no Nordeste, a gente tem pouca oportunidade de falar para vocês mais daí. Né? Às vezes a gente consegue trazer vocês aqui, a gente vai pouco lá, mas eu fiquei muito feliz de poder ter essa oportunidade de estar dialogando sobre um tema que eu tenho muita paixão e muito amor, que é o tema da biblioteconomia e do feminismo, né? Então, eu fico à disposição. Quando precisar, eu estou aqui e eu vou assistir amanhã também, para poder contribuir com vocês e com todo mundo. Obrigada, um beijo. Beijo. Gente, assista todo mundo amanhã, por favor. Vamos continuar todo mundo junto, discutindo, debatendo. E com isso eu encerro. Um beijo para todo mundo que conseguiu assistir. Para quem não conseguiu, a gente vai tentar divulgar isso quando der. E peço para todo mundo continuar divulgando, ajudando. Enfim, e a gente vai se falando nesse momento de quarentena. Então, com isso eu encerro a live, tá, gente? Vai cair em 3, 2, 1.